Olá, como vocês estão? Eu queria me contar, atualizar vocês sobre o âmbito corrida e contar pra vocês o que aconteceu ontem. Como vocês sabem, como eu contei no último vídeo, eu me inscrevi numa corrida, né, oficial, uma corrida de verdade. E ela vai acontecer agora nesse domingo, hoje é sexta-feira. E aí ontem foi o meu último treino antes da corrida. Essa semana eu confesso que eu tava um pouco desanimada, um pouco chateada, com receio, porque vai ser minha primeira corrida e eu me inscrevi sem correr a quilometragem toda, né? Então me inscrevi em 3 quilômetros, mas eu nunca tinha conseguido correr 3 quilômetros sem precisar caminhar, né? Os 3 quilômetros correndo. Eu sempre precisei fazer paradas para caminhar, para recuperar o fôlego. Na verdade, eu me inscrevi sem nem conseguir correr direito, sem nem fazer 1 quilômetro direto, assim. E essa semana, né, bem perto da corrida, eu tava me sentindo um pouco chateada de repente não ter treinado o suficiente, né? Um pouco chateada de imaginar que vai todo mundo largar super rápido e eu não consigo fazer isso, que eu vou ficar pra trás, enfim. E eu já sabia de todas essas coisas e na verdade estava bem consciente disso e não tava dando bola, sabe? Eu sabia que eu tava fazendo essa corrida pra mim, pra me desafiar, pra fazer uma coisa diferente, pra, enfim, sentir um pouco mais desse universo da corrida, das pessoas que correm. E eu tava tranquila até então, mas essa semana eu confesso que eu tava um pouco desanimada, assim, tava um pouco chateada. E aí, terça-feira, eu normalmente faço treino corrida na terça e na quinta, porque eu tô fazendo crossfit segunda, quarta e sexta. Aí, sábado e domingo, ou a gente trabalha, né, a gente fotografa nos eventos, ou tem ensaio, ou a gente descansa, né, enfim. E aí, na terça-feira eu fui correr, bem triste, assim, bem chateada mesmo. Mas fiz, e depois a gente sempre se sente um pouco melhor, mas enfim. Aí ontem, quinta-feira, eu fui fazer o meu treino normal. Eu tinha conversado com a minha prima, que também vai correr domingo, e ela tinha dito pra mim tentar ao máximo correr sem precisar caminhar. E ela me falou quando eu ficasse muito cansada, ao invés de eu caminhar, eu ir diminuindo a corrida, sabe? Ir correndo mais devagar.
Mas eu confesso que eu também não fiquei muito com isso na cabeça, sabe? Ah, preciso correr e tal. Mas fui fazer o meu treino, o dia tava lindo, né? Tava bem ensolarado. E bem despretensiosamente eu comecei a correr e pensei, vou tentar. Vou começar correndo bem devagarinho e eu vou tentar correr o máximo que der. E eu comecei e eu fiz a primeira volta. E aí eu fiz a segunda volta. E aí eu fiz a terceira volta. E assim, não me entendam mal, né? O meu fôlego ainda tava com bastante dificuldade. Mas eu fui controlando a respiração, respirando com calma pra tentar não ficar realmente sem fôlego. E eu fui indo. E aí eu comecei a me imaginar terminando, correndo os 3 km sem precisar caminhar. Eu comecei a botar isso na minha cabeça, talvez eu consiga, talvez dê. E eu fui indo e eu não fui parando. Aí no meio da corrida, o meu tênis desamarrou. E aí eu pensei, não, eu não vou parar pra amarrar, eu vou continuar, eu tô conseguindo, eu não vou parar pra amarrar o tênis. Azar. E a metade da corrida toda com ele desamarrado. E normalmente nos treinos eu vou cuidando do cronômetro, né? Porque eu faço tipo, sei lá, 1 minuto caminhando, 2 minutos correndo, uma coisa assim. E aí eu dessa vez eu falei, azar o cronômetro, eu vou correr e não vou olhar pro relógio. E aí eu lembro que quando eu fui olhar, eu já tava tipo correndo há 13 minutos. E eu nunca tinha feito isso. Tipo, o máximo que eu tinha corrido eram 5 minutos. Dado 2 voltas inteiras. Eu tipo já tinha corrido mais que o dobro. E daí eu tava, meu Deus, eu vou conseguir. E aí eu comecei a imaginar eu conseguindo e não desistir. E quando eu vi, faltava tipo 500 metros. Daí nesses últimos 500 metros eu consegui dar uma acelerada, né? Como eu disse, eu corro bem devagarinho, bem como uma iniciante. Como eu tava tentando bater os 3 km, que era uma coisa que até então eu não tinha nem chego perto, eu não quis acelerar. Eu até sentia que tava sobrando um pouco, sabe? Mas eu não quis acelerar porque eu senti medo de repente fazer 1 minuto rápido e daí ficar muito sem fogo. E daí eu não ia aguentar. Então eu baixei um monte assim a minha velocidade e só mantive. E aí no final, quando faltavam uns 500 metros, eu dei uma acelerada e aí depois nos últimos 100 metros eu acelerei mais um pouco. Que ainda assim, pra quem tá de fora, é uma velocidade que alguém correria normal e pra mim eu tava voando, né? Mas assim, foi isso. Quando eu terminei, eu fiquei muito emocionada, de verdade. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu não acredito. O que tu fez, amor? Esse dia nunca ia chegar. Na verdade, eu tinha colocado isso como meta esse mês. No início do mês eu coloquei isso como meta, porque esse era o mês da corrida. Mas assim, lá no fundo, eu tava assim, acho que não vai dar. Mas tudo bem se não der. Mas eu vou tentar, mas tudo bem se não der. Acho que não dá. E aí eu consegui, sabe? Até o dia anterior eu tava, tipo, muito longe disso. E aí, de um dia pro outro, eu elevei muito a minha capacidade, sabe? Então foi uma sensação incrível. Eu me senti muito bem, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito feliz, porque, enfim, eu não esperava. Eu consegui correr 3 quilômetros sem precisar caminhar direto, do início ao fim. Meu tênis desamarrou na metade do percurso. E eu falei, não, eu não vou parar pra amarrar o tênis. E eu corri com ele a corrida toda desamarrada. E era uma coisa que eu tava tentando construir, era uma coisa que eu tava querendo chegar nesse ponto, né? Claro que pra chegar nisso eu tive que diminuir muito a minha velocidade, né? Correndo realmente bem devagar, então agora para as próximas etapas eu preciso melhorar isso, né? Aumentar essa minha velocidade, diminuir o meu tempo,
mas eu já consegui, tendo essa diferença de não precisar caminhar, já melhorei bastante o meu tempo. Só que, quando eu terminei a corrida, eu fiquei tão emocionada, tão animada, que eu olhei, eu tava cuidando, né, nesse finalzinho eu tava cuidando pra dar os 3 km. E aí deu os 3 km, eu apertei e interrompi a corrida ali no Strava, né, e bloqueei o celular. E me atirei no chão e comecei a chorar. Meu Deus. Daí o Felipe veio, a gente conversou, ele viu que eu tava emocionada, ele me gravou. E aí quando eu fui abrir pra mostrar pra ele, a corrida ainda tava rolando. Tipo, eu não interrompi. Aí, tipo, já tinha passado, sei lá, uns 5 minutos desde que eu tinha parado de correr. E eu fiquei muito chateada, que daí eu não tive realmente os dados pra eu conseguir comparar com as minhas últimas corridas, né? Ver quanto tempo eu tinha melhorado e tal. Mas aí a gente fez uma estimativa, porque o Felipe também tava correndo, e na hora que ele viu que eu tinha terminado, ele parou o dele também. Então a gente fez mais ou menos uma estimativa ali e pelo que a gente viu, eu devo ter diminuído uns 3 minutos do meu tempo total. Eu tava fazendo em 26 minutos e a gente imagina que eu tenha feito em 23, pelo menos. Talvez um pouco menos até, mas a gente não tem como saber porque, né, ratei. Eu fiquei bem chateada com isso, mas enfim, detalhe. Né, eu vou fazer isso outras vezes e vou ter o dado melhor domingo, pretendo fazer isso de novo na corrida e aí vou ter o dado certinho. Mas imagina, diminuir 3 minutos é bastante pra mim, muito pra mim, na verdade. Então eu realmente fiquei muito feliz, muito animada. Me sentindo melhor, assim, em relação à corrida de domingo, porque eu sei que igual, provavelmente vai... Eu nunca fiz uma corrida assim, né? Então eu imagino que vai ter a largada, as pessoas no meu redor vão sair correndo e eu vou ficar ali no meu trotinho, entendeu? Bem devagarinho. E tudo bem, porque agora eu sei, pelo menos, que eu consigo. Mas enfim, eu estou mais tranquila agora. O que acontecer na corrida vai ser experiência, vai estar dentro ali do esperado. E eu tô mais animada, mais feliz agora e tô orgulhosa de mim. E espero muito que eu consiga incentivar outras pessoas também, né? Eu tenho noção de que eu já evolui muito, mas que eu ainda tô muito no começo, né? Então tem uma jornada aí pela frente e eu realmente quero continuar fazendo isso. Porque a sensação é realmente muito boa, muito prazeroso, muito, muito bom. E uma outra coisa que eu queria contar pra vocês é que, como eu comentei, agora nós voltamos a fazer crossfit. Então nós estamos treinando crossfit segunda, quarta e sexta, né? E eu tô realmente muito feliz também de ter voltado a fazer crossfit. O crossfit foi um exercício, assim, que fez virar uma chavinha na minha cabeça de que eu posso gostar de fazer exercício. Porque até então eu fiz academia por 2 anos seguidos e eu fiz realmente por constância, por determinação, né? Não fazia porque eu gostava da academia, né? Eu gostava dos exercícios. Eu acabei aprendendo a gostar de fazer ali e tal, mas não era aquela coisa, que legal, vamos ir na academia, sabe? Era mais uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer e era isso aí. E aí, um tempo atrás, a gente começou a fazer o crossfit, fizemos aulas experimentais e nos matriculamos e eu fiquei completamente apaixonada pelo esporte, porque é uma modalidade muito dinâmica. É uma modalidade que parece, vendo de fora, uma coisa bizarra de outro universo, que as pessoas que treinam são tudo malucas. Mas quando tu entra, tu entende que tem espaço para todo mundo, né? Tem como todo mundo evoluir dentro das suas capacidades. E é uma energia muito legal, sabe? Todo dia é um treino diferente, todo dia a galera tá com energia, todo dia tem o incentivo dos colegas, do professor e tudo mais.
E eu tô realmente muito feliz de ter voltado e estar fazendo esportes hoje, a corrida e o crossfit, que eu estou realmente gostando e me desafiando, porque são coisas que me tiram total da minha zona de conforto, mas que eu vejo muitos benefícios para minha vida agora e no futuro, e também muito espaço para crescimento, para melhoria, sabe? Então isso é muito legal. E é isso, se der, não vou prometer, mas se der, eu tento gravar um pouquinho lá da academia, né, da box, né? E um pouquinho dos treinos, mas eu não prometo porque eu tenho vergonha. E é muita gente assim que treina junto, no mesmo horário, né? Então eu fico um pouco com vergonha mesmo. Mas se eu não conseguir gravar dessa vez, eu vou tentar daqui pra frente mostrar um pouquinho mais de lá também. Levar um pouquinho mais de vocês pra esse universo, quem sabe incentivar também outras pessoas a buscarem outros esportes que gostem, né? Não existe só a academia tradicional. Então, é isso. Tem mais coisas pra fazer, eu já trabalhei um pouco agora pela manhã e agora à tarde também tem várias outras coisas que eu preciso fazer e vou mostrando pra vocês. Olá amigos, agora estou penteando meu cabelo para o meu vlog, meu videoblog. Meu videoblog.
aí, quais são as expectativas pra corrida de amanhã? As expectativas é que não chova. Tomara que não chova. Porque hoje tá um clima bem chato. E tá frio, né? Tava calor esses últimos dias e agora ficou frio. Sim. E é isso. E que a gente consiga, Que assim eu completar a prova sem parar. sem precisar caminhar. Embora 3 km seja pouco, mas pra quem nunca correu é bastante. O Felipe tava rindo de mim, eu cheguei lá e daí a gente deu os nomes pra pegar isso aqui, né? Eu peguei da família toda. E aí tinha um potinho assim, cheio de... Como é que é o nome? Joaninha? Joaninha. E aí eu, tipo, perguntei pra elas quantos que eu pegava, se era uma ou duas. E daí o Felipe disse que ela me olhou com uma cara de tipo, hã? São 4? Como se fosse óbvio. Daí eu fiquei tipo, desculpa, eu nunca fiz isso antes. Porque, óbvio, né? São 4 pontos aí pra ficar Ela bem fez assim, preso. Ela ficou tipo... São 4? Aí o cara ficou rindo também. Bom dia, tô falando baixinho porque o Felipe ainda tá dormindo, ele ainda não levantou. Eu só queria falar com vocês que agora eu confesso que eu tô um pouco nervosa. Apesar de eu ter conseguido correr os 6 quilômetros agora essa semana, tô um pouco receosa de não conseguir hoje. Felizmente não está chovendo por enquanto, espero que continue assim. Mas é um percurso que eu nunca fiz. A gente normalmente corre lá na pista e hoje vai ser na rua. E vai ter uma subidinha que eu normalmente corro no plano. Tem a questão da chuva, tem a questão de agora ser bem cedo, né? Também nunca corro nesse horário. Tem a questão de eu ter treinado sexta-feira no CrossFit e eu estou destruída ainda. Tá doendo toda a minha perna, as costas um pouco. Mas é isso, acho que vai ser uma experiência legal. Eu tô animada pela experiência pra ver se vai ter bastante gente, se não vai, né? É uma corrida pequena. Não sei se eu cheguei a comentar isso, mas é uma corrida pequena que vai ter aqui na minha cidade, né? Beneficente, então não tem, provavelmente não vai ter uma grande estrutura como tem em grandes corridas. Mas eu tô animada pra ver a energia do pessoal, enfim. Ainda tô na dúvida se, como não é uma corrida grande, eu imagino que possa usar fone de ouvido. Então eu ainda tô na dúvida se eu uso fone de ouvido pra ficar focada ou se eu tento ouvir o pessoal, se vai ter pessoal pra ouvir, enfim. Mas eu vou tentar mostrar isso pra vocês. Ainda tá amanhecendo, agora são 6h30. A corrida é só às 8. Daqui a pouco eu vou acordar o Felipe. Eu vou comer alguma coisa. De repente eu vou ler um livro pra passar o tempo. E é isso. Torçam por mim.
Pelo menos os carros vão me ver, eu vou me atropelar. Eu já coloco agora. É aqui, né? É. Não, eu não tenho um corre, não sei o que. Coloca pra fazer Coloca. Olá! Então, ontem, depois daquele almoço em família, a gente voltou pra casa, tomou um banho e ficou o resto do dia off, né? Descansando, recuperando as energias. Então eu tirei um cochilinho de tarde e a gente ficou vendo TV, enfim, assisti minha série. Então foi bem tranquilo, terminei meu livro. Então a gente ficou mesmo se recuperando, acabei nem gravando pra vocês. E aí hoje de manhã, hoje já é segunda-feira, a gente já foi treinar, então fomos treinar no CrossFit, né, na Bravos, que é a nossa box. E agora à tarde a gente vai fotografar, né, pra uma loja de carro, que inclusive é da minha família, né, dos meus pais. E eu vou levar vocês, tentar mostrar um pouquinho do que vai rolar. Mas o que eu queria mesmo era contar pra vocês como foi a experiência de correr ontem, né, e assim, foi muito legal. Eu consegui fazer o percurso todo correndo, assim como eu tinha feito na quinta-feira e tinha contado pra vocês que eu tava com um pouco de receio de não conseguir ontem. E eu consegui do início ao fim, fiz meu melhor tempo, né? E a experiência foi muito legal, a energia do pessoal. Tem a minha família lá comigo também. E assim, foi muito mentalidade mesmo pra conseguir terminar o trajeto dos 3 km sem caminhar, porque era um percurso... Não era um percurso difícil, mas era mais difícil do que eu tô acostumada. Algumas vezes eu confesso que eu pensei em caminhar, mas eu me mantive firme e fui diminuindo a intensidade da corrida pra conseguir manter
né? Às vezes eu conseguia acelerar um pouquinho, às vezes eu diminuía. E eu também ficava imaginando a minha família lá me esperando, me recebendo, chegando, passando pela linha de chegada e com aquela sensação de ter conseguido correr tudo. Então isso foi me mantendo firme, né? Não me deixando desistir. E aí eu tinha comentado pra vocês que eu tava com receio daquela sensação da largada, de todo mundo largar junto. E eu não consigo manter o ritmo das pessoas, eu corro bem mais devagar. E eu fiquei com medo de aquela sensação do início, assim, de ver todo mundo me passando. E eu ficar meio frustrada, assim, por não conseguir acompanhar. Tipo assim, a gente tava em família, né? Tinha um monte de gente participando. E aí as meninas a gente largou junto, só que elas foram, né? E eu só fui vendo elas se distanciando, assim. E eu confesso que dá um pouquinho de frustração de tu querer acompanhar as pessoas e não conseguir, sabe? Mas eu realmente coloquei na minha cabeça que eu não tava fazendo isso por mais ninguém além de mim. E eu queria vencer somente a mim mesma, então eu queria me superar e não mais ninguém. Então eu foquei, fiz o meu, né? Gritei para um monte de gente desconhecida, né? O trajeto, tu ia até metade e voltava, né, pelo mesmo caminho. Então a gente via as pessoas que já estavam voltando, passando. E aí quando tu já tava fazendo a volta, tu via as pessoas que ainda estavam indo. Então a gente, tipo, se cruzava, assim. Então foi legal porque a gente conseguia. Eu abanei pra todo mundo da minha família que passou por mim. Gritei pra gente desconhecida. Foi muito legal. Tinha uma bateria, um cara tocando bateria. Foi muito legal essa parte. Cara, assim, a sensação foi muito legal. Valeu muito a pena. Todos os dias em que eu fui treinar, mesmo não querendo, que tava frio, que tinha vento, né? Todo esse trajeto me preparou pro dia de ontem e foi uma experiência muito legal. A energia de todo mundo e principalmente estar com a minha família, sabe? Estar todo mundo junto nessa, cada um na sua capacidade, né? E no que se propôs a fazer. Mas isso realmente foi demais, assim. Inclusive, muito obrigada à minha família por ter me incentivado, me apoiado e estado lá comigo, né? Foi, sério, foi maravilhoso. E todo mundo que pensa em começar a correr, foca em ter uma constância de treinos, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, quanto vocês puderem, mas também se disponha a participar de algumas corridas, sabe? É muito legal. Eu tava depois no almoço, né? Eu fiquei conversando com os meus primos que já correm há mais tempo, já participaram de várias corridas, e tem umas corridas tão legais com que tu faz das estações, e daí tu vai ganhando medalhas para cada estação, e daí elas se juntam e viram um negócio inteiro que tu coloca, guarda, sabe? Fica ali uma decoração, uma lembrança, sabe? Isso é muito legal. Então tem várias corridas dentro desse universo que são diferentes, que tem públicos diferentes, que tem energia, sabe? Isso te motiva a estar dentro da vida saudável, até dentro de grupos que te incentivam a ser uma pessoa melhor, sabe? Acho que a grande sacada da minha vida no momento é que eu tenho 23 anos e ao invés de eu fazer parte de grupos de pessoas que vão pra balada, que bebem, que ficam acordados até tarde, que, enfim, que tem uma vida de coisas mais superficiais, eu acho. E eu querer estar e me colocar em grupos que prezam pela saúde, pela qualidade de vida, por evoluir todos os dias, por se desafiar, por querer ser uma pessoa melhor, eu acho que essa é a maior sacada da minha vida. E isso não tem preço, assim. Eu acho que essas pequenas decisões que a gente faz, até às vezes meio inconsciente, é o que faz diferença pra gente e o que vai fazer diferença pra gente no futuro também. Então, isso é o que eu tô buscando, ser uma pessoa melhor todos os dias, e gostaria muito de poder incentivar alguém a também fazer o mesmo. Então, vou tentar mostrar um pouquinho do resto desse dia pra vocês e até mais.